Bem-vindos a mais um Chácara Talk, o podcast da nossa comunidade Chácara Primavera. E esse é o Chácara Talk de número 203, onde a gente tem conversado sobre elefante na sala. E o elefante na sala dessa vez é o glamour dos endividados. E para essa conversa eu estou com os pregadores desse final de semana. Pastor Ricardo Agreste, bom estar com você, Ricardo? Sempre bom. Muito bom estar com todo mundo aqui. Nesse novo podcast, a discussão de hoje promete. E, Hugo, se prepara aí que promete a discussão, você ouviu, hein? Vamos lá, vamos ver quanto que isso mexe com as pessoas com o elefante na sala delas, hein? Então vamos lá. Vou começar com o Ricardo. Ricardo, quando esse tema, essa construção, o glamour dos endividados surgiu, o que você estava em mente? Qual que era o problema que você estava preocupado, que não apenas a nossa comunidade, mas a sociedade brasileira como um todo está experimentando? Eu acho que é algo muito próprio que eu observo ao longo de toda a minha caminhada pastoral, quando eu tenho que aconselhar e trabalhar com pessoas da classe média que estão passando por dificuldades financeiras. É a resistência dessas pessoas em meio à dificuldade financeira de efetivamente cortar gastos. E elas não cortam gastos porque elas estão mais preocupadas com a aparência do que com a saúde financeira das suas vidas e de suas famílias, né? E eu acho que, paralelamente a isso também, tem o problema de que boa parte do endividamento da classe média brasileira, ele não é oriundo do essencial. Ele não é decorrente da falta de alimento na mesa, a não se ter o que comer ou vestir na linguagem bíblica. A grande parte do endividamento da classe média brasileira é decorrente da tentativa de parecer rico. Ou seja, nós nos endividamos para ficarmos mais parecidos com os ricos. E esse é o glamour dos endividados. E você, Hugo, o que vem aí na sua mente? Enquanto estava pesquisando para a mensagem e tudo mais, me chamou muita atenção olhando para os dados do nosso Brasil. Isso reflete a nossa comunidade. 77% ou quase 80% das famílias brasileiras endividadas. De 10 pessoas no auditório, numa sala, 8 estão endividadas. E olhando para a questão da classe média, e a gente vive aqui na região metropolitana de Campinas, que é uma região muito rica em relação a todo o nosso país, 60% da classe média, que ganha de 10 salários mínimos para cima, estão endividados. Então não é muita diferença em relação ao Brasil, né? E isso é muito sério. E também corroborando aqui, as principais razões dos endividamentos da classe média: consumo e estilo de vida, que é o que o Ricardo falou, cartão de crédito, financiamento que não conseguiu dar o passo foi maior que a perna, investimentos e empreendimentos, isso está muito ligado ao mercado financeiro. Então o pessoal está apostando no tigrinho e com isso está ficando endividado. E falta de planejamento financeiro, que é o que o Ricardo também acabou de falar. Uma má gestão, não ter reserva de segurança, daí vem a inflação aumenta, a saúde, desemprego chega e não tem uma boa gestão. Então afeta o recurso financeiro da família. Então colocando assim para as preocupações que vieram à mente, e olhando o extrato de pesquisas do nosso país, aí, isso é muito sério. O Ricardo brincou ontem e eu concordei demais com aquele tipo de brincadeira que a gente tem um medo real, né? Quando a gente traz uma estatística que 77,6% das famílias estão endividadas. Assim, a pessoa pode falar, nossa, caramba, olha o tamanho do problema. Ou ela pode pensar, então tô tranquilo, não tô sozinho, vamos fazer um churrasco. Vamos juntar todo mundo e gastar um pouco mais. E existe uma normalização de problemas. E queira ou não queira, a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito baseada em consumo, a própria economia nossa tem esse tipo de fundamento, né? Vamos consumir que vai gerar economia. É uma sociedade que é composta por famílias que não têm planejamento financeiro nenhum.
mas que estão nessa. Vamos gastar, vamos consumir. E gradativamente elas vão cavando o poço aonde elas estão se afundando cada vez mais. Porque quem não consegue gerir os recursos num estado de normalidade, sem dívidas, como que gere recursos quando existem as dívidas? A tendência é que esse buraco cada vez se torne mais fundo, né? Mas talvez aqui eu estou queimando a largada, mas é que é um tema que preocupa de fato, né? Preocupa, seja discípulos de Jesus, sejam aqueles que não são discípulos de Jesus. Mas, Ricardo, outra coisa que você trouxe, ainda pensando assim nos dados, você disse que 83% das dívidas tem a ver com cartão de crédito. E assim, dando bastidor aqui, né? Você vira e volta dar algumas dicas para a gente de como usar bem o cartão de crédito. Mas você até mencionou isso à noite um pouco mais, sobre 3 tipos de pessoas. Queria te ouvir falar mais sobre isso. Sim. Eu acho que, ainda dentro do que você vinha falando, eu creio que a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro na vida adulta está grandemente relacionada ao modelo que elas tiveram no lar, né? Então, pessoas aonde, por exemplo, eu não me lembro de uma situação na vida que o meu pai tenha sentado comigo, pego um papel e caneta e me ensinado a administrar os recursos financeiros. No entanto, eu venho de uma família onde tanto meu pai como minha mãe sempre foram muito regrados, muito disciplinados. Nós éramos uma família pobre, com poucos recursos, e eu via o zelo deles em manter as coisas em dia. Então eu me lembro que quando eu comecei o meu primeiro trabalho, com 14 anos de idade, naquela época era permitido isso, né? E eu recebi o meu primeiro salário. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma folha de papel e fazer o meu orçamento daquele mês. Por outro lado, do lado da Sônia, eu também nunca tive o meu sogro sentando comigo um dia, pegando uma folha de papel e dizendo: meu filho, eu vou te ensinar como organizar as finanças. Mas eu e Sônia vimos na vida dele também uma disciplina muito grande, muito séria, um compromisso muito sério para com as finanças. Eu acho que assim, isso indiretamente afetou as nossas vidas e contribuiu grandemente para, assim, desde cedo no casamento, nós começamos o casamento de maneira muito simples, né? O meu salário na igreja que eu pastoreava era um salário muito pequeno, mas nós tínhamos o nosso orçamento doméstico. E eu me lembro que nós tínhamos um agravante que os casais de hoje não têm, né? Que era uma inflação de 30% ao mês, que fazia com que o dinheiro na nossa conta caísse no dia 1º do mês, pela manhã. À tarde do dia 1º a gente tinha que ir para o supermercado e fazer a compra do mês. Porque se você deixasse para o dia seguinte, você já tinha perdido 1%. Né? Então, era um agravante. E, em meio a tudo isso, com muito zelo, controle, a questão do cartão de crédito. Como eu mencionei, eu não tenho dificuldades de lidar com cartão de crédito. No entanto, eu nunca, em toda a minha história de vida familiar e financeira, eu nunca entrei no crédito rotativo. E não é uma questão de eu nunca entrei porque eu não precisei. Eu nunca entrei porque eu sei que isso é morte. Isso é uma burrice financeira. Né? Os juros de cartão de crédito e os juros de cheque especial são os juros mais altos que nós temos hoje em dia. Então, normalmente, quando nós usamos o cartão, nós vamos colocar todas as nossas despesas num cartão e o recurso financeiro que entrou no começo do mês, nós vamos manter aplicado até o momento de pagar a fatura do cartão.
mas o que nós vamos pagar na fatura do cartão, esse dinheiro já existe. Então, de certa maneira, bem ou mal, se você tem o seu recurso investido logo no primeiro dia que cai na sua conta e o seu cartão vence 30 dias depois, você ganhou 30 dias de rendimento, ou seja, hoje em dia, aí alguma coisa em torno de 0,5% a 1% ao mês, dependendo do mês, com os benefícios do cartão. Ou seja, numa viagem internacional, eu não vou pagar seguro-saúde, porque o meu cartão cobre isso. Eu vou ter as milhas para poder tirar a passagem para mim, para a Sônia ou para um neto, e assim a gente vai se mantendo. Então, eu acho que existe como você fazer bom uso do cartão, mas como eu disse, eu acho que nem todas as pessoas devem arriscar fazer uso do cartão, principalmente aquelas que efetivamente não têm um planejamento financeiro e a disciplina financeira para, ao receber o seu salário, ter esse salário retido e guardado para pagar a fatura do cartão e jamais entrar em crédito rotativo. E eu disse de você dar dicas, porque assim, o meu uso com o cartão nunca foi de gastar mais do que entra. Eu faço esse movimento também de estar totalmente provisionado. Mas eu nunca tive a sacada de, o cartão tem que me dar alguma coisa, eu tenho que ganhar alguma milha, eu tenho que ter algum tipo de benefício. Então, inclusive, eu troquei de cartão não porque eu precisava de mais crédito, mas porque eu queria fazer um uso mais inteligente do cartão. E foram dicas principalmente suas, o Hugo também deu uma, acabei pegando um cartão que o Hugo deu a dica aí. Mas quando eu olho esse número de 83% das dívidas são de cartão, a impressão que eu tenho é que tem gente que sabe usar bem, tem gente que usa normalmente, mas tem muita gente, que não deveria nem chegar perto de um cartão de crédito. Eu acho que dívida no cartão de crédito ela é caracterizada quando a pessoa entra no crédito rotativo. Né? Agora, a gente precisa entender que existem dívidas que elas são boas se a pessoa tem disciplina para lidar de maneira muito correta com as suas finanças. Eu vou dar um exemplo. Se você vai comprar um equipamento, vai comprar uma geladeira, a geladeira de casa estragou, foi lá comprar a geladeira e você negociou e chegou a um ponto que o preço é esse à vista ou em 10 vezes, né? E você tem o dinheiro para pagar à vista, mas a loja está oferecendo para você em 10 vezes sem juros no cartão. Qual é a melhor alternativa? Se a pessoa não tem planejamento nem disciplina, a melhor alternativa é pagar à vista. Já resolve. Se a pessoa tem planejamento e disciplina, a alternativa é você pegar o dinheiro daquela geladeira, colocar numa aplicação e parcelar em 10 vezes no seu cartão. E ao longo de 10 meses, você vai estar ganhando um dinheirinho da aplicação. Mas volto a dizer, tudo isso vai depender do perfil da pessoa na relação com o dinheiro. Se a pessoa se reconhece como alguém que não tem disciplina para fazer isso, não tem organização suficiente para fazer isso, pague à vista. Trabalhe à vista e jamais use o cartão de crédito. Se a pessoa tem disciplina, com muito cuidado, porque às vezes até mesmo gente disciplinada e organizada se perde nessas contas. Mas existem formas de você usufruir de benefícios, tanto do cartão como benefícios financeiros decorrentes da negociação que você fez. E eu gosto desse seu exemplo porque você está falando, pega aquele valor, investe. Você não está falando, pega, gasta e depois você se vira com as parcelas. Porque tem gente que, não, já que vai dar elas por elas, depois eu corro atrás. Planejamento financeiro não pode ter um olhar apenas de curto prazo. Ele precisa olhar para o médio e longo prazo. Quais são as despesas que já estão previstas que vão cair inevitavelmente na conta, né? Mas, fugindo aqui, acho que tem uma...
Você tem alguma coisa aí, Hugo? Não, eu concordo quase plenamente. Estou de você, perdão, meu amigo. E é interessante, só uma questão interessante é que assim, algumas pesquisas dizem que a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, por ver os pais, a maneira como os pais lidaram com os recursos e dívidas, eles próprios estão optando por não ter cartão. Inclusive por verem o desafio financeiro futuro. Então, assim, eles não estão comprando mais carro, eles não estão mais pensando em ter imóveis, mas eles estão lidando melhor com o recurso financeiro do que com as gerações atuais que já estão no mercado de trabalho há algum tempo. Pelo medo, por verem o que aconteceu com os pais, com o endividamento da família. São muito mais conservadores, mas talvez estão pela primeira vez olhando para a vida financeira de uma forma diferente. Eu sempre penso que a gente aprende com bons exemplos. A gente fala, opa, tá aqui algo que eu tenho que copiar, trazer para minha vida. Mas também a gente aprende quando a gente olha para uma vida e fala, meu Deus, que lambança fizeram. Assim, o caos foi instaurado e a pessoa acha que aquilo é normal. Eu vou fugir daquilo. Né? Assim, eu vou fazer no contrário. Assim, a pessoa usou mal o cartão de crédito para mim não vai existir. Então a gente precisa aprender, né? De uma forma ou de outra. Mas aqui... Agora, só deixa eu voltar a esse ponto sobre a geração mais jovem, porque eu acho que existe uma outra consideração aí a ser feita. Às vezes o movimento de uma geração mais jovem é decorrente dos erros que os pais cometeram. Então eles não querem cometer os mesmos erros, se bem que normalmente a tendência é um pouquinho diferente. A geração mais jovem, por mais que resista ao padrão dos pais, elas acabam replicando os erros cometidos pelos pais, né? Agora, existe também a dificuldade às vezes nas gerações mais jovens em reconhecer que a maneira como os seus pais conduziram algumas coisas foram maneiras sábias e que eles deveriam usufruir dessa sabedoria. Por que eu digo isso? Por exemplo, a onda dos bancos digitais, né? Eu me lembro num momento em que assim os meus filhos todos aderiram aos bancos digitais e eles tinham conta nesses bancos digitais. E a minha pergunta para eles era, mas qual o benefício que você tem tendo um cartão desse banco? O que esse banco oferece para você? Né? E demorou um pouquinho para eles perceberem que, por exemplo, a gente está falando da área do cartão de crédito, e eles estavam perdendo oportunidades porque eles optavam por ser de bancos digitais, porque isso hoje em dia é quase que assim uma revolução cultural. Eu não vou ser cliente dos grandes bancos, eu vou ser cliente dos bancos digitais. Ok, bonita ideologia, é uma revolução que não leva a absolutamente nada, mas demorou para eles perceberem que assim, quem estava ganhando naquela relação era o banco digital, porque o banco digital não oferecia para eles nada em troca por estar com o dinheiro deles. Então, acho que hoje nós precisamos sempre pensar, mesmo quando você escolhe, estou aqui, né, fazendo o papel de tantos consultores financeiros que a nossa igreja tem, desculpa aí, pessoal, mas você precisa pensar qual é a relação e qual é o benefício que aquela instituição financeira, porque mesmo eles dando benefício, o lucro maior vai ser deles. Com certeza. Mas a gente precisa pensar o que a gente pode usufruir nessa relação. Eles sempre vão ganhar, mas a gente precisa pensar o que a gente vai ganhar. Assim, e planejamento financeiro não pode ser feito por modismo. A moda é essa, vamos para o banco digital. Não, planejamento financeiro se faz na ponta do lápis. O que está entrando, o que está saindo, quais são as vantagens que eu estou ganhando nessa relação. Depois eu passo para vocês o contato do Agreste Consultoria. Se preparem, Ricardo. Além de dúvidas bíblicas, teológicas, casos pastorais, dicas e consultorias de finanças. Assim, só vai trazendo mais adrenalina para a agenda. Eu acho que assim, para mim esse é um tema que no momento de vida que eu me encontro, eu percebo o valor dele, o valor. E
principalmente lidando às vezes com pastores e missionários, eu tenho muita preocupação ao perceber entre eles uma cultura que assim, Deus proverá, né? E eu acho que certamente tudo que eu sou e tudo que eu tenho é decorrente do cuidado de Deus. Mas eu acho que ao longo da vida, Deus nos deu cabeça, inteligência, para a gente fazer opções corretas, né? E eu sempre menciono que quando eu tinha por volta de 35 anos de idade, a Sônia na época trabalhava no Banco do Brasil, porque a minha esposa já foi várias coisas ao longo da vida, ela era gerente do Banco do Brasil, e ela veio e disse, olha, eu abri uma previdência privada para você. E naquele momento eu falei, mas espera aí, por que eu vou colocar tantos reais por mês nisso aqui, se essa previdência nós vamos usufruir dela quando eu tiver 60 anos de idade, ou seja, daqui 25 anos. E eu me lembro que o meu sentimento foi que tem muito tempo. Por que a gente vai começar fazendo isso agora, se eu só vou usufruir quando eu tiver 60 anos de idade? E hoje eu tenho 60 anos de idade. E hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, passou muito rápido. Então, planejar a vida precisa, quanto mais cedo você iniciar o processo de planejamento, mais você vai ganhar com isso. Então, hoje eu sou um campeão da causa do planejamento financeiro, da disciplina financeira, de bons investimentos, porque eu vi com os meus próprios olhos a importância disso acontecer. Ô Ricardo, pegando assim a sua história e a importância disso acontecer, você está trazendo para mim dois aspectos. Primeiro, que um bom planejamento financeiro gera saúde para aquele momento da vida. Assim, a família tem segurança, a família tem não o que é acessório, mas tem aquilo que é essencial garantido para aquele momento. Mas um bom planejamento financeiro vai gerar recurso, vai gerar segurança lá para o futuro, lá para frente. É isso? E se sim, eu queria te ouvir um pouco mais dessa sua história, principalmente nessa questão de gerar segurança para o futuro, lá para frente. Eu acho que na dimensão financeira, o primeiro passo é o equilíbrio. Porque você não tem como guardar para o futuro se a sua vida presente, a conta não fecha. Se as suas despesas são maiores do que as suas entradas. Então, o primeiro passo para uma boa, para a saúde financeira, é você encontrar o equilíbrio. E às vezes o equilíbrio passa por você ganhar mais. Então eu, ao longo da minha vida, em alguns momentos eu tive que inventar o meu trabalho. Então eu era professor do seminário e o que eu ganhava como professor de seminário, a conta não fechava. Então eu fiz uma proposta no seminário para começar uma pós-graduação. E eu ser o coordenador dessa pós-graduação. E isso acresceu o valor aos meus rendimentos mensais. Quando nós começamos a chácara, o que a chácara podia me oferecer financeiramente, a conta não fechava. Então, eu durante um bom período da minha vida, eu tive que atuar paralelamente com a chácara e dando aulas aqui em Campinas, dando aula em São Paulo, e isso significava, às vezes, uma carga horária semanal de 50 a 60 horas. Agora, eu tinha 30 anos de idade, eu tinha 35 anos de idade, eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender, é claro, sem sacrificar a família, o tempo em família, quando nós temos 30, 40 anos de idade, a gente está apto para investir mais tempo no trabalho. Então, ora, você precisa buscar rendimentos para complementar, para que você alcance o equilíbrio. Ora, você já está no seu limite e você tem que olhar para os seus gastos e
Cortar. Uhum. Mas a gente vai cortar a TV a cabo. A gente vai cortar a TV a cabo. Uhum. Né? A gente vai ficar com a conexão na internet, mas vamos cortar a TV a cabo. Restaurantes. Assim, essa é uma prática que ao longo da vida, eu e Sônia nunca tivemos, e eu dou graças a Deus pela esposa que Ele me deu, que não é uma esposa que me demanda em relação a isso, mas assim, restaurante sempre foi uma prática para nós como família extremamente pontual e rara. Não é uma prática semanal, muitas vezes não foi uma prática mensal, ocasiões muito específicas. E eu percebo inúmeros casais que não dão conta de fazer o recurso necessário para pagar as contas do mês, porque assim, eles vivem de iFood, eles vivem de restaurante. E hoje em dia, se você não faz a comida em casa, desculpa, mas você vai ter que arrumar 2 empregos para pagar a conta no final do mês. Porque é caro. Então, ora, você tem que se reinventar profissionalmente e buscar alternativas para ganhar mais, para fazer mais dinheiro. Ora, você precisa olhar para suas despesas mensais e ter a ousadia de efetuar cortes. Então, feito o processo de equilíbrio, aí entra a parte de você decidir se você vai usufruir de algumas coisas da vida de maneira imediata ou você vai usufruir no futuro. E aí você começa a fazer opções. Legal, legal. Pegando esse gancho do corte, que eu acho que talvez seja... Você usou a palavra ousadia para fazer cortes. Eu acho que essa expressão é muito boa nesse podcast aqui. Talvez seja um dos grandes desafios daqueles que estão nos ouvindo. E para fazer bons cortes, acho que aquela distinção que você trabalhou no domingo é muito importante. O que é essencial e o que é acessório. Mas eu acho que às vezes as pessoas assim, elas vão pegando o que é acessório e se convencendo de que aquilo é essencial. E aí a gente tem uma baita de uma lambança para acontecer na vida financeira de uma família. Então eu queria assim, a ajuda de vocês para que quem está nos ouvindo ganhasse clareza. O que é essencial e o que é acessório? No momento de necessidade de cortes, o que é o tipo de acessório que elas poderiam cortar? Quer começar, Hugo? Começo. Dentro aqui do que foi colocado, 1 Timóteo 6... versos 6 e 8, Paulo vai falar lá: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos isso satisfeitos. Né? E o Ricardo ele explicou que são as questões básicas da vida. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: o que é o básico para a minha vida? Eu tenho o que comprar no mercado para poder cozinhar? Agora, ir num restaurante todo final de semana, comprar no iFood todo dia, é o básico para eu estar me alimentando? Entre comprar uma camiseta de uma marca mais simples. Hering. Se bem que a Hering tá cara. Né? Você falou Hering ali, com 3 filhos eu já falei assim: rapaz. A Hering quando tá ostentando. A Hering... É que quando eu era criança, a Hering era o produto. A gente usava camiseta Hering e quichute no pé, né? Chute era tradicional. E aí, entre uma Louis Vuitton, o que é o básico? Né? Com as crianças lá em casa, eu dou exemplo para eles. Né? Meu pai, numa época de vida dele, ele tinha um tênis para ir para a escola, para ir para a igreja e para ir para a festa de aniversário. Os meus filhos, o Noah tem uma chuteira, tem o tênis do colégio, ele tem o tênis para ir para a igreja. Meu pai tinha um par de tênis. Então, assim, o que é o básico? E algumas vezes na vida, o básico é ter um tênis para o ano inteiro. E eu preciso entender a minha realidade para a conta fechar e para eu fazer a boa mordomia dos recursos que Deus está me dando. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o recurso financeiro que Deus tem dado e perguntado para esse momento de vida, o que é essencial para mim e o que é essencial para minha família. O restante é acessório. Então, Hugo, você está pegando 2 pontos. Uma é a questão da marca.
existem marcas que não são essenciais, são acessórios. Você está pagando pela marca, não pelo que você precisa. E a outra coisa que você está colocando é a questão da quantidade. Às vezes a gente acha que precisa de uma quantidade X de algo, sendo que uma quantidade menor seria suficiente. Também, isso mesmo. Mas eu queria colocar uma coisa aí. Eu acho que o que é essencial e o que é acessório varia de pessoa para pessoa, de posição para posição, de momento de vida para momento de vida. Né? Então, a gente sempre precisa fazer essa pergunta. Eu vou tentar exemplificar isso, e nenhuma analogia é perfeita, então me desculpem, mas se eu comparar a minha vida com a vida de um executivo, um irmão em Cristo, cristão, que é alto executivo de uma multinacional. E a agenda dele começa na segunda-feira em Campinas, avança terça-feira para Nova York, tem uma reunião na quarta-feira em Londres, na quinta de manhã ele precisa estar em Tóquio, e na sexta-feira ele tem uma reunião, sei lá onde, em Milão, na Itália. Né? E essa é uma agenda, volto a dizer, eu estou criando aqui uma coisa, mas é uma agenda intensa, de muitas viagens, eu diria, e ele tem um poder aquisitivo como executivo de uma multinacional que eu não tenho. Eu dizer para esse irmão, com o salário que ele tem, com a agenda que ele tem, que ele, sempre que possível, pegar uma classe executiva é acessório, não. Assim, para ele, dentro da agenda dele, e se a empresa ou o salário da empresa comporta isso, talvez a classe executiva não seja acessório para ele. Agora, ele manteve aquele equilíbrio que você disse. Para mim, certamente, assim, com a minha disponibilidade financeira e a minha condição, eu vou fazer uma viagem de férias com a Sônia. Classe executiva é acessório? Com certeza é acessório. Com certeza é acessório. A gente não pode, não deve gastar com aquilo ali, assim, nem mesmo para a gente parecer rico por um dia. Né? Eu, às vezes, olho assim, a fila do pessoal que entra na classe executiva, né? Assim, o pessoal... Parece que eles olham para a gente que está nas outras filas, assim, como de aí, seu panaca. Né? E eu fico pensando, será que um dia eu vou conseguir entrar nessa classe executiva? Né? Mas é só para identificar. Porque eu tenho muito medo nessa temática da gente começar a olhar um para o outro e começar a julgar. Né? Ou seja, o que é essencial, o que é acessório, talvez exista uma variação no momento de vida. Quando você é mais jovem, existem inúmeras coisas que pessoas mais idosas precisam e que são essenciais, mas para você é acessório. Dependendo da sua posição, o tipo de profissão que você exerce e o momento da sua carreira profissional, existem inúmeras coisas que no início são acessórios, mas na medida em que você avança, elas se tornam essenciais. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado para a gente não passar a julgar o outro, porque existe não estou falando aqui, por exemplo, em Hering ou Louis Vuitton. Eu acho que o Louis Vuitton sempre vai ser acessório. Né? Mas, por exemplo, um sujeito atua como advogado, ele participa de reuniões e nessas reuniões demandam dele ternos. E ele precisa estar bem vestido, isso faz parte da profissão dele. Ou seja, ele ter bons ternos, ele ter um guarda-roupa lá com, sei lá, 7, 8 ternos de diferentes cores, não é um acessório, é essencial para ele. Para mim, que só uso terno em casamento, ter 8 ternos é acessório. Assim, eu tenho um terno e um blazer e eu
consigo navegar bem nos casamentos com isso, eu não sinto falta. Abre parênteses, graças a Deus que na chácara pastor não precisa de terno todo domingo. Senão ia ficar mais caro o negócio. Fecha parênteses. Mas quando o assunto é esse ousadia para fazer cortes, discernir o que é acessório e o que é essencial, eu lembro de um caso que eu tive que assim, abrir com a pessoa a planilha de gastos delas e passar linha a linha. Fazer um pente fino, né? E aí eu lembro que ela usava uma ferramenta paga que tinha uma versão gratuita. E assim, o custo mensal daquela ferramenta paga era uns R$200 mês, para que ela pudesse usar os recursos pagos. E a minha pergunta para ela foi: você está usando essa ferramenta? Não, eu uso. Mas qual que é a periodicidade que você está usando? Aí a pessoa começou a gaguejar. Assim, opa, tem coisa errada aí. Aí eu descobri que ela usava de forma pontual. Dava uma vez por mês. E aí, como eu vim da compra, eu falei: abre a ferramenta comigo. Eu vendo, assim, ela nunca tinha usado nenhum dos recursos pagos da ferramenta. Ela, tudo que ela fez, inúmeras coisas de uma vez por mês usando a ferramenta, dava para fazer no gratuito. Então, às vezes, assim, as pessoas estão achando que precisam, achando que é essencial, mas é um acessório, e um acessório completamente inútil, que ela só está pagando e nada mais. Plano de celular, a pessoa às vezes está pagando um plano que, não, mas tem tantos benefícios. Tá, mas você não está fazendo uso de nenhum deles. Você precisava pagar esse plano. Então, a ousadia de fazer cortes precisa vir discernindo o que é acessório, o que é essencial. Lembrando que, diferentes casos, o que é acessório e o que é essencial muda. Diferentes fases da vida, isso vai mudar. Mas precisa fazer esse pente fino. Não no outro, mas em si mesmo. Né? Teria mais alguma coisa nessa distinção importante aí, acessório, essencial, que vocês acham que vale a pena mencionar? Como eu coloquei, eu acho que a gente precisa perceber que diferentes pessoas têm uma definição ou um pouco diferente do que é essencial e do que é acessório. É claro que isso nunca deve entrar na pauta, a comodidade ou luxo, mas nós estamos falando de momentos diferentes de vida, agendas profissionais que demandam menos ou mais. Um outro exemplo que a gente poderia dar é um profissional na área de edição de vídeo, design. Ele tem um computador Apple com uma memória fantástica. Isso é luxo, isso é acessório. Na profissão dele, não. É essencial. Agora, o meu filho adolescente quer um computador Apple. Isso é essencial? Para ele usar a internet e usar o Word. Talvez assim um positivo para ele está mais do que bom. Mas a gente precisa ensinar, inclusive, os nossos filhos acerca disso. O que é efetivamente essencial e o que é acessório. O que é aquilo que a gente gasta muito mais só para parecer rico, ou a gente é rico, mas para esnobar que a gente é rico. Os dois casos são complicados. Deixando o acessório de lado e focando naquilo que é essencial, pessoas, famílias que estão lidando com essa fase, com esse momento onde elas precisam cortar tudo que é acessório e focar no essencial. Para mim tem uma palavra que é um desafio, principalmente para elas, mas para todos nós. E eu queria ouvir vocês acerca dessa palavra. Contentamento. E aí, gente? Como nós, discípulos de Jesus, cultivamos contentamento? Qual é o desafio do contentamento na nossa cultura que sempre fala de mais, gasta? Vou começar com o Hugo, dessa vez que ele está muito quietinho. Eu acho que a gente precisa fazer a reflexão de tudo aquilo que vem de nós, para nós, vem do nosso Deus. E que eu preciso adequar minha vida com o momento financeiro que Deus tem me dado. E eu tenho que olhar para aquilo que Deus tem me dado. Porque o que a cultura de consumo ela vai fazer para nós, e ela vai nos formatar em relação a isso, é o que você não tem. E o nosso coração ele se torna ingrato, e a gente sempre está descontente por aquilo que nós não temos.
Então o contentamento passa por compreender, primeiro, que Deus tem nos dado. E segundo, eu preciso ter uma postura de coração de celebrar o que Deus tem me dado. E fazer uma boa gestão a partir daquilo que Deus tem me dado. Então eu acho que é uma postura de coração e de visão, de olhar da vida a partir disso. Não a partir do consumo, mas a partir de Deus. E o contentamento, olhar para as coisas simples da vida, como o pão nosso, olhar para as coisas da vida, como a casa que a gente mora, com a roupa que a gente tem, e não nunca aquilo que nós não temos. E aí a gente vai poder ter então uma visão correta daquilo que eu posso ou ter mais, ou inclusive daquilo que eu devo deixar de ter para fazer uma boa gestão. Então eu já tive, nós, né, pastores que cuidamos de pessoas, que num determinado momento podiam pagar o colégio particular para os filhos. Mas por causa do aperto financeiro, tiveram que dar um passo atrás, vender um carro, tirar os filhos do colégio particular, porque era um momento de vida. Mas sem deixar o contentamento de que era aquilo que Deus estava dando naquele momento para eles. E poder viver, porque a vida não é baseada no que eu tenho, como a gente viu ontem, mas baseado naquilo que Deus, da maneira como Deus tem cuidado de nós, e nós como bons mordomos, fazendo uma boa gestão. Eu gosto de lembrar a mim mesmo do princípio do contentamento com uma crônica do Rubem Alves, que ele fala de dois pais. Um pai, os dois estão olhando seus filhos no tapete da sala de casa, e o primeiro olha e diz: meu filho, você vai crescer, você vai entrar nas melhores universidades, você vai fazer os melhores cursos, você vai se tornar um profissional de sucesso, você vai fazer muito dinheiro, e eu vou ter muito orgulho por aquilo que você vai se tornar. O outro pai, ele olha para o filho no tapete e o seu filho está lutando contra a leucemia. E ele diz: meu filho, se amanhã cedo fizer sol e você estiver bem, a gente vai para o parque e a gente vai passar amanhã brincando juntos. Então, eu acho... Perdão. Mas, para mim, o contentamento que nós precisamos resgatar é essa capacidade de olhar e perceber no nosso momento de vida coisas que são valorosas, e parar de nos comparar com outras pessoas em outros momentos de vida. Então, por exemplo, aqui eu e o Hugo vivemos momentos de vida muito distintos, né? Eu e Sônia, nossos filhos já foram criados, já se foram, cada um deles está exercendo a sua vida profissional. Isso nos priva de algo, que é brincar com os nossos filhos. Nós não temos mais os filhos para brincar. Nós não temos mais os filhos para a gente jogar bola com eles. Nós não temos mais os filhos para ajudar a construir Lego. Nós não temos mais isso. Por outro lado, nós temos hoje uma flexibilidade financeira maior, justamente por não termos os filhos, que nos permite... anualmente a gente poder fazer uma viagem juntos, a gente poder estar juntos, ver coisas diferentes, mas esse é o nosso momento de vida. É nisso que nós temos o nosso contentamento, nesse momento de vida. Agora, o Hugo vive um outro momento. É muito gasto, é muita boca para alimentar, é muita roupa, muito corpo para vestir. Só na casa dele é um grupo pequeno inteiro. Quando o Hugo pensar hoje, coitado, em fazer uma viagem, são 5 passagens, não dá. Mas talvez é por isso que avós se apegam tanto ao momentos com os netos, né? Porque eles descobriram quão bom é para um pai poder viver esse momento de brincar com seus filhos. Então, eu acho que o que nos rouba o contentamento é sempre nós nos compararmos com outras pessoas
que estão em diferentes momentos de vida. E a gente precisa descobrir o prazer, a satisfação, o contentamento que cada momento da vida nos traz. E, ao longo de todos esses momentos, praticarmos a gratidão e o contentamento para com as coisas essenciais da vida. O novo dia que Deus nos dá, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a vestimenta que nos protege do frio, né? E tudo isso eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer no coração. Então, o contentamento para com o essencial, mas também descobrir que cada momento da vida nos traz a oportunidade de um tipo de contentamento. Deixa eu só dar um último exemplo. Às vezes nós temos jovens adultos que eles se lamentam por não estarem casados, por não terem um parceiro. Mas é interessante, assim, a vida como solteiro traz oportunidades de contentamento, de estar com amigos, de fazer viagens com amigos, que a vida, muitas vezes, conjugal não traz, com filhos. Agora, com certeza, aqueles jovens que se casaram, existe também a dimensão do contentamento ali. E eu me lembro quando a Luísa era um bebê e já devia estar com 6, 8 meses. Eu e Sônia, nós estávamos dentro de casa e a gente olhou um para o outro e falou assim: já fazem meses que a gente não sabe o que é ir num cinema, que a gente não sabe o que é sair para jantar junto. Mas, por outro lado, a gente tinha uma fonte de contentamento. Poder olhar para a Luísa e curtir a Luísa. Então, a gente precisa descobrir as fontes de contentamento em diferentes momentos das nossas vidas. Exato. Mas ouvindo vocês, me veio duas coisas na mente aqui. A primeira é que a comparação tende a matar o contentamento. Exato. Você está de férias em Ubatuba com a família, aí você está curtindo, naquele momento que você pega o celular, roda a timeline do Instagram, você descobre que alguém estava no Nordeste, ou que alguém estava em Orlando, e assim, você estava tão feliz e de repente a comparação matou o contentamento. E tem gente que eu acho que tem uma dificuldade maior em experimentar do contentamento, não porque a comparação mata, mas porque ela não consegue nem fazer o contentamento nascer. Parece que tem gente que é insatisfeita de uma forma assim, crônica. É a imagem que a gente encontra da sanguessuga tem 2 filhas. Tá sempre pedindo mais, tá sempre querendo mais, tá sempre insatisfeita. É um tipo de ganância, não é que mata o contentamento, mas que impede do contentamento nascer. Me veio essas coisas na mente. Mas a gente também conversou sobre ganância nesse domingo. E eu queria ouvir vocês, porque o nosso tempo está passando e está passando rápido. E eu queria ouvir vocês falarem de ganância e de uma outra palavra antes da gente acabar. Então, é a hora da ganância. Vamos lá, gente. Pode ter gana. Vocês podem ter vontade de falar. Essa ganância rola aqui. O que você quer que a gente fale sobre ganância? Fala pra mim. Tem lado bom? Tem problema? Qual é o perigo da ganância no contexto do planejamento financeiro? Aqui no texto que o Ricardo tratou, reconheça a ganância, Paulo vai falar, os que querem ficar ricos. E o Ricardo colocou ali, ou querem parecer ricos. Mas na chácara, todo mundo franciscano, a gente viu esse domingo, né? Sempre. Ninguém queria ficar rico. Ninguém levantou. Na verdade, eu vi um cara lá no fundo, assim, o único honesto da história. Idoso, um outro nome é franciscano, ou é todo mundo rico, e eu fiz papel de bobo fazendo uma pergunta imbecil para eles. Né? Mas eu acho que a questão da ganância, o amor pelo dinheiro, de fato ele corrompe o coração. Então, porque o ganancioso ele sempre vai querer procurar algum atalho. E não existe atalho. Na vida ela não existe atalho. Ele vai corromper a integridade, ele vai corromper os seus negócios, ele vai corromper o seu caráter. A ganância, Paulo vai dizer, os que querem ficar ricos, e o Ricardo colocou parecer ricos, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens e mulheres a mergulharem na ruína e na destruição. Porque é o que a ganância faz isso.
ela vai gerar em nós uma dependência e a gente vai perder o controle, a gente vai se corromper, a gente vai... e aí o final, né, é ruína e destruição. Vai matar a família, vai matar a carreira profissional. E nós conhecemos inúmeras pessoas assim, né, até não só dentro da comunidade cristã, mas eu acho que o nosso mundo é formado por pessoas assim, nós temos muitas pessoas que viraram notícia por conta da ganância. E ela é algo essencialmente ruim para o ser humano. E eu queria aproveitar essa pergunta para pedir perdão às pessoas que participaram da nossa reflexão e convidá-las a perceber que, assim, por um problema de apresentação de slide, aí eu me dei conta que o verso 10 não apareceu na apresentação e ele é de enorme importância. Eu estou falando de 1 Timóteo 6:10, que diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu normalmente, quando eu vou pregar, eu procuro primeiro escrever o texto e depois criar os slides, e aí eu vou transferindo o que eu tenho no texto para os slides, e por alguma razão, na hora de transferir esse trecho, o verso 10 não veio junto, né? E ele é essencial nessa discussão, porque, primeiro, Paulo está dizendo que a questão não é o dinheiro, mas é a devoção ao dinheiro. E a ganância, para mim, ela é sinônimo de devoção ao dinheiro. Boa. Então, a ganância, ela é sempre ruim, né? Eu acho que pode existir aí um equívoco, achando que ganância é sinônimo de ambição. E aí algumas pessoas, não, ambição, ela tem um lado bom, tem um lado ruim, mas a ganância não é sinônimo de ambição. E ganância, ela é sempre ruim, porque a ganância, ela reflete amor ao dinheiro. E esse verso 10 vai dizer que esse amor ao dinheiro, a ganância, é a raiz de todos os males. Se nós pegarmos a nossa sociedade brasileira, por que nós vivemos num país com tantos problemas sociais? Porque a distribuição de renda reflete a ganância das pessoas. Porque a corrupção reflete a ganância das pessoas. Porque as não decisões sérias políticas, elas estão cercadas de interesses financeiros que refletem a ganância das pessoas. Então a ganância, ela faz mal no microcosmos das pessoas e no macrocosmos social, né? E Paulo vai dizer que algumas pessoas, por se entregarem à ganância, ele usa o termo por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Ou seja, a ganância, o amor ao dinheiro é uma coisa tão perigosa, que pessoas se desviam da própria caminhada da fé porque elas fizeram uma escolha: amar a Deus acima de todas as coisas ou amar o dinheiro acima de todas as coisas. E aqui entra um dos desafios que nós lançamos para as pessoas. Se o tema dinheiro te incomoda, quando a gente trata sobre isso, você fica altamente resistente, é a sinalização de que talvez o dinheiro ocupe na sua vida um lugar que pertence única e exclusivamente a Jesus. Boa. E até acrescentando, quando eu amo o dinheiro, e o dinheiro ele exerce poder sobre mim, né? Ou seja, quem for, ele determina o que eu desejo, ele determina o quanto eu vou trabalhar, ele determina se eu vou pegar atalho ou não, ele vai determinar o valor da família, ele vai determinar acerca do contentamento. Então eu nunca estarei contente, eu sempre vou querer desejar mais, né? Ele vai determinar a questão de como, até mesmo a questão da generosidade. Se eu vou querer contribuir com alguém, uma causa maior do que a mim mesmo. E via de regra, não.
E a sensação que eu acho que a pessoa que tem esse amor ao dinheiro é sempre de insegurança. Se eu gastar com alguém, se eu gastar com alguma coisa, eu não vou ter o amanhã. Porque o dinheiro ele sempre vai dizer, melhor você não investir no outro, melhor você... E isso faz com que vai ruindo a família, vai ruindo o sono, né? E se eu entrar em dívida ainda, eu perco, inclusive, a minha identidade, muitas vezes, né? Hugo, você trouxe a última palavra que a gente não pode terminar esse podcast sem falar dela. Porque a gente está falando de finanças, dinheiro, e a palavra generosidade ela não pode ficar de fora dessa conversa. Eu gostei muito quando o Ricardo relembrou o livro do Eugene Peterson, Dinheiro, Sexo, Poder, onde o Eugene Peterson trabalha que a generosidade é o remédio contra a ganância. A generosidade ela tem um lugar fundamental, não apenas como disciplina que precisa ser exercitada de forma prática no nosso dia a dia, mas como uma disciplina, inclusive, que cuida do nosso próprio coração, que gera uma resistência ao dinheiro como entidade, como mamon, né? Mas generosidade, eu queria ouvir vocês. Em um dos nossos encontros, posterior, quando terminou, uma pessoa veio me perguntar sobre se a generosidade ela era aplicável só na questão financeira ou uma pessoa não fazendo uso da questão financeira pode ser generosa, né? E eu disse, certamente, a generosidade é uma atitude. Eu achei interessante, porque daí no encontro das 19 horas, eu fui tirar o meu carro e no estacionamento estava bem agitado, e assim eu percebi uma profunda falta de generosidade no estacionamento, na saída de um encontro que nós falamos sobre generosidade. Então as pessoas, eu diria, aí é uma dimensão da cortesia, né, da bondade, né? Eu me senti no estacionamento, eu estava no estacionamento da igreja, mas eu me senti assim numa das avenidas da cidade, em momentos de rush, onde ninguém dá espaço para ninguém, e o cara embica na traseira do outro para você não conseguir entrar. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Nós estamos saindo de um encontro que falamos sobre que a vida, o sentido da vida é abençoar, abençoar, abençoar. E a gente não pode dar o espaço para o outro entrar, né? Mas, voltando aqui à questão, mas a generosidade, no contexto que nós estudamos, ela tem sim uma dimensão financeira. Você ser uma pessoa generosa na sua ajuda financeira a outros, generosa na gorjeta que você dá às pessoas, generosa na contribuição financeira a entidades sociais que cuidam de pessoas menos privilegiadas, e ser generosa na contribuição financeira à sua própria comunidade local, né? E sim, eu acho que esse é um exercício que quando nós constatamos que nós estamos apegados demais ao dinheiro, mais do que deveríamos, vai doer as primeiras vezes que você exercitar ser generoso. Mas na medida, é como você passar um bom tempo sem ir na academia e resolver ir para a academia. Nos primeiros dias você vai descobrir que você tem músculos que você até tinha esquecido que eles existiam. Você nem sabia que eles existiam, né? A mesma coisa acontece na contribuição financeira. Dói, mas à medida em que você faz a coisa acontecer, você vai ganhando, eu diria, um prazer na generosidade. Ser generoso tem um elemento de gerar prazer no coração. E eu só queria, talvez até assim, voltando um pouquinho o tema, quando a gente falou de ganância, eu queria sugerir um filme
que eu já fiz uso dele em pregações anteriores, mas eu diria que é extremamente importante, e para mim esse filme ele é um exemplo real e vivo do que Paulo fala em 1 Timóteo 6, que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas e muitos desejos nocivos que terminam em ruína e destruição. O filme é O Mago das Mentiras. Esse filme foi produzido em 2017 e ele conta a história real de Bernie Madoff, que foi responsável por um dos maiores golpes financeiros em fundos de pensão nos Estados Unidos, ali naquela crise por volta de 2007, 2008. Esse filme é imperdível. Ele mostra como nós nunca temos limites para querer mais dinheiro e como a busca pela riqueza vai nos trazer ciladas, desejos nocivos e termina em ruína e destruição. Essa é a dica. E como o nosso tempo está chegando ao final, eu dei uma pesquisada aqui. Tem na Prime Video, tem na Max, tem na Apple TV. O Mago das Mentiras. E falando de dica, eu falei Eugene Peterson. Não, é Richard Foster. Dinheiro, Sexo, Poder. Dinheiro, Perdão, Sexo, Poder. gente. Mas é um livraço, vale muito a pena. Para chegar ao final, de forma rápida, uma frase. O que vocês terminariam dizendo nesse podcast sobre dinheiro para aqueles que estão nos ouvindo, que eles precisam guardar na mente, no coração e não podem esquecer de jeito nenhum? Eu terminaria dizendo o terceiro ponto do Ricardo, especialmente no momento que a gente está vivendo, porque nós não podemos apenas sobreviver ou viver sem consciência do momento histórico que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento difícil do nosso país. A inflação está alta, a gente está em recessão, o cenário futuro ele não é bom, né? E a espiritualidade cristã, ela é fundamental para a nossa existência, para transformar o momento histórico que a gente está vivendo. Ela dá sentido, significado para a nossa vida. E um deles é o exercício do contentamento. Então, não é momento de eu gastar mais. Não é momento de eu estar investindo mais, né? De maneira descabível. É claro que de maneira planejada, se Deus tem me dado essa possibilidade. Mas a gente tem que olhar para o momento atual e ver o que Deus já nos tem dado. E exercitar o contentamento. E a gente precisa discernir, portanto, o que é o essencial daquilo que é acessório. Então, cada um, dentro do seu contexto de vida, dentro do seu recurso financeiro, exercitar o contentamento diante daquilo que Deus tem dado. Porque daí a gente vai poder fazer uma boa gestão dos nossos recursos financeiros dentro do momento histórico que a gente está vivendo. E isso é sabedoria para com aquilo que Deus tem nos dado. Uma boa mordomia para com os recursos que Deus tem nos dado. Eu queria dar 2 dicas para quem está começando e para quem talvez já esteja num momento de vida que esteja usufruindo do bom planejamento e dos bons investimentos. Primeiro, para quem está começando a vida, para o jovem de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu diria, não trate a vida financeira com a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O quanto antes, leve muito a sério essa área na sua vida, coloque no papel suas entradas, seus gastos, tenha uma noção muito precisa de onde está indo o seu dinheiro, corte acessórios, faça bons investimentos desde cedo. Quanto antes você começar, mais, eu diria, confortável será o seu momento de vida adulta, de consolidação. E a vida passa rápido. Então, leve muito a sério
e comece a planejar a sua vida financeira. Agora, para aqueles que chegaram a um momento de vida e porque planejaram bem, usufruem hoje de uma certa flexibilidade, de conforto, de segurança, aí eu diria, perceba que esse é o momento na vida de você decidir. Eu vou pegar e fazer uma analogia com personalidades seculares, né? Esse é o momento de vida de você decidir se você quer ser mais uma versão do Marcus Persson, que é o criador do Minecraft e que eu mencionei em um dos encontros de ontem, que vendeu o Minecraft para a Microsoft por 2,5 bilhões de dólares, né? Eu não sei quantos zeros tem isso, mas é uma pessoa que se encontra imersa na depressão e nos vícios do alcoolismo. Ou seja, quando você toma a opção por acumular, o resultado vai ser falta de sentido na vida. Mas uma outra personalidade famosa, secular, Bill Gates, né? Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, mas ele já há alguns anos parece que descobriu que o propósito final de toda a riqueza acumulada dele e de muitos outras pessoas é abençoar outras pessoas, mesmo que eles não usam essa terminologia, né? Ele lançou alguns anos atrás uma campanha para que multimilionários dedicassem uma porcentagem razoável das suas heranças para organizações que estão em busca de solução para doenças como câncer, para minimizar a dor de pessoas em muitas partes do mundo. Então, para mim, a visão de Marcus Persson e de Bill Gates revelam grandemente o que a Bíblia fala sobre o que acontece com aqueles que acham que o sentido da vida é acumular, e aqueles que acham que o sentido da vida é abençoar. Por isso, se você está hoje numa situação cômoda, louvado seja Deus por isso, porque Ele te deu condições de chegar nesse momento, e nesse momento de vida, descubra a alegria e o prazer em contribuir, a alegria e o prazer em abençoar. Essa é a minha dica para quem está começando e para quem já está terminando a caminhada. Muito bom, e queria lembrar você que não assistiu a mensagem desse domingo, que você pode assisti-la em Chácara.tv. Tanto essa mensagem quanto as mensagens dessa série até aqui e de outras séries de mensagens da nossa comunidade. E por último, nos vemos domingo, aqui em Barão às 9 horas e em Paineiras 9, 11 e 19 horas. Sendo que às 9 e 11 horas você precisa fazer a reserva em chácara.org/reservas. Que Deus te abençoe.